Tem uma companheira chamada Sandra Moreira, que está perguntando o seguinte: qual é a diferença entre ocupação e assentamento? Já que nós estamos falando dos movimentos. Certo. A ocupação de terra é um método de luta que não foi criado só pelo MST, né? Ficou famoso com a MST, particularmente nos anos 90 e no início dos anos 2000, né? Hoje ela tem outro nome, né, que é também chamada de retomada, por exemplo, com relação aos movimentos indígenas, quilombolas, etc. Né? A ocupação de terra é quando o movimento camponês, seja qual ele for, né, o indígena, resolve retomar uma área, né, que é uma área previamente, o movimento previamente estuda essa área, né, percebe que essa área teve uma ocupação ilegal por parte do latifúndio, que os documentos foram fraudados, etc., etc., né? Então, escolhe essa área, determina essa área, vai lá, ocupa, organiza as famílias, né, camponesas para ocupar essa área, ocupa essa área, monta um acampamento lá e faz uma pressão para que essa área ela seja desapropriada, né, para fins de reforma agrária, no caso do MST, ou no caso da questão indígena, né, para que a FUNAI demarque a terra indígena. Né? Por exemplo, você pega os Guaranis Kaiowás, do Mato Grosso do Sul, né? Eles realizaram, ao longo da sua história, inúmeras retomadas, né? Porque eles estão absolutamente cercados pelo agro, né? Há pequenas aldeias, em pequenos bolsões, assim, miseráveis, aonde os indígenas vivem, né? Sofrendo uma brutal violência do agro. Inclusive, eu já vi isso, e tal, avião despejando agrotóxicos sobre as aldeias, sobre as crianças, sobre os seus roçados de mandioca, etc., etc., né, além de assassinatos sistemáticos de lideranças indígenas, né, e o que eles fazem? Eles se organizam, né, tem uma assembleia lá dos grandes caciques, que é a Tiguaçu, né, onde eles se reúnem e tal, e começam a organizar ações de retomada do seu território ancestral. A mesma coisa, por exemplo, os quilombolas do Maranhão, os quilombolas ou qualquer outro quilombola do país inteiro, mas no Maranhão, onde tem mais conflito, né, também fazem bastante retomada, né. São áreas que foram griladas, tomadas por latifundiários, grandes proprietários de terra, etc., que essas comunidades sempre viveram nesse território, né? E desfrutando dos recursos de maneira comunitária, né, desse território, e de repente chega lá esse sujeito, que se auto-intitula proprietário daquelas terras, bota arame farpado, cerca, enfim, né? Coloca jagunço e tudo mais, boi no pasto e todas essas coisas, desmata, né, como é no caso da Amazônia, no caso do Cerrado e tudo mais, né, e aí diz que aquela propriedade é sua, né, e aí os camponeses, eles reagem a esse roubo do seu território, das suas terras, né, e aí ocupam, né. O assentamento é outra coisa, o assentamento é quando por exemplo, os sem terras ocupam uma área dessas, né, que foi sujeita à fraude, à grilagem, né, e aí começam a produzir, começam a instaurar, né, que a gente chama lá, os seus roçados. E aí eles pedem a regularização desse processo de assentamento, as pessoas constroem suas casas, né, detêm os seus lotes, etc. e tal, mas não detêm a posse da terra. Então, eles pedem a regularização dessa posse da terra para o governo. Né? Esse é o assentamento. E aí, quando o governo reconhece o assentamento, esse negócio vai ser reconhecido pelo INCRA. Né? Esse é o instrumento de reconhecimento aí dos assentamentos. Né? Então, hoje o MST ele prioriza muito mais hoje o desenvolvimento desses assentamentos hoje, né? Políticas públicas de crédito, de financiamento público, etc., né? Para esses assentamentos, para a produção agrícola desses assentamentos, que é uma produção agrícola camponesa, de mão de obra familiar, etc. E tal, né? Então, prioriza mais isso do que propriamente a ocupação de terra no Brasil, a ocupação desses latifúndios. E vejam, né, a ocupação dos latifúndios, a ocupação de terra, continua sendo importante hoje. Apesar do MST não ocupar mais terra como ocupava antigamente, porque não é mais o seu centro de ação, né, elas continuam por parte de outros movimentos. Há inúmeros movimentos aqui. Se o Valdemir entrar aí na nossa conversa, ele pode citar aí inúmeros desses movimentos, porque ele tem experiência prática, né, cotidiana com eles. Né? Então, quer dizer,
né, a ocupação dessas terras segue sendo algo importante na luta pela reforma agrária no Brasil. E se teve alguma reforma agrária no Brasil, se teve algum assentamento no Brasil, inclusive esses que foram conquistados pelo MST, foi graças à ocupação de terra.